Olá, alunos! Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora eu vou ler o objeto de conhecimento da aula de hoje. Funções oxigenadas, éter, ésteres e ácidos carboxílicos. Detalhamento, conceito e característica dos ésteres, nomenclatura dos ésteres, aplicação da função orgânica éster no cotidiano. E agora, vamos à nossa aula. Os doces fazem parte da nossa vida. Quem não gosta de uma bala? Quem não gosta de algo colorido, né? E quem não gosta de sabor, né? Numa bala, todos gostam. Cada um tem a sua preferência, tá? Mas existem alimentos que no processo químico vai perdendo, né, essas características de sabor e aromas. E aí são adicionados aromatizantes, que são aditivos químicos naturais ou artificiais, mas na maioria das vezes são artificiais. Qual é a função? Esses aromatizantes, eles vão dar e realçar o sabor e o aroma de alimentos. E dessas balas e doces que nós estamos aqui, né, vendo. Então, essas cores aqui, esses aromas, quem são responsáveis por isso são os aromatizantes. Mas, além deles, também podemos ter tá presente nos perfumes e nos cosméticos, tá bom? Existem também os aromatizantes. E sabe qual a função química responsável por essas cores e sabores desses doces? São os ésteres. E mais o que são ésteres? São compostos químicos derivados de um ácido. Esse ácido ele pode ser orgânico ou inorgânico. O que acontece? Ocorre uma reação química, né, aonde um hidrogênio ele é substituído do grupo hidroxila pelo um oxigênio, tá? Então os ésteres eles são formados por uma reação que a gente chama de esterificação. Aqui nós temos, voltando novamente lá para a loja dos doces, nós temos aqui o grupo funcional dos ésteres, porque toda função química ela tem um grupo funcional. É uma identidade, né, que identifica a função química. E o grupo funcional de um éster é esse grupo funcional. Observe que é uma carbonila ligada a um oxigênio. E aqui nós temos um exemplo, que é o etanoato de etila. Essa substância é ela que é responsável pelo aroma de maçã verde, né? Em algumas balas, em alguns doces, em alguns produtos industrializados, tá certo? E agora a gente vai conhecer a reação de esterificação que dá origem aos ésteres. Essa aí é a reação, tá? Que vai dar origem aos ésteres. Então, para formar os ésteres, você tem que ter um ácido carboxílico reagindo com álcool, tá? O que vai acontecer? Vai ocorrer ali a quebra da ligação daquela hidroxila. Esse hidrogênio vai ser substituído por oxigênio e o produto formado, né, é um éster, como vocês podem perceber, tá? E essa reação química, ela tem um nome, ela é chamada de reação de esterificação. E agora, vamos assistir um vídeo. E nesse vídeo nós vamos encontrar os ésteres no nosso cotidiano. Alimentos in natura, quando frescos, contêm substâncias aromáticas que nos fazem ter vontade de comê-los.
Mas os alimentos industrializados muitas vezes não conseguem manter essas propriedades. Por isso, é necessário recuperá-las ou realçá-las com substâncias que recomponham esses aromas. Atualmente, são conhecidas mais de 3.000 substâncias que ajudam a compor aromas similares aos que existem na natureza. Esses aromas podem ter sabor azedo, salgado, amargo, floral ou ácido. Por exemplo, o aromatizador natural de morango é uma mistura de mais de 100 substâncias. O aromatizador artificial é o etanoato de isobutila, que é um éster que imita o sabor e o odor do morango em vários produtos industrializados. Olha aí, gente, os ésteres são muito importantes para as indústrias de alimentos, porque, nos processos químicos, muitos dessas frutas que são adicionados, em alguns produtos industrializados, o que acontece? Elas vão perdendo as suas propriedades, principalmente o sabor e a cor também. E aí é adicionado ésteres sintéticos, ou seja, que são aqueles ésteres que são produzidos em laboratórios. Eles são produzidos a partir de um éster natural, tá? Vamos conhecer outros ésteres? Nós temos aí o etanoato de butila, Isso no mundo da química, O nome dessa essência de framboesa. Temos aí a essência de kiwi. O nome do éster que é adicionado é o benzoato de metila. Temos também a essência de rosa, então aquele cheiro de rosa que nós sentimos é um éster, e o nome desse éster é nonanoato de etila. E temos aí a essência de uva. A essência de uva já é uma mistura, como vocês podem perceber. É uma mistura de metanoato mais heptanoato de etila. São dois ésteres, É uma mistura de dois ésteres para se obter a essência de uva, E essas essências que eu apresentei para vocês vão ser utilizadas nos produtos industrializados, nos biscoitos, nas balas, tá bom? Então, você utiliza aí essas essências, ok? E encontramos uma outra essência, tá? Que é o nonanoato de etila. Quase não sai, o nome dessa essência, que é a essência de rosa. Que mulher não gosta de receber rosa? Acho que todo mundo gosta de receber uma rosa, Que tem aquele cheirinho agradável, E essa essência, a gente já viu aí no início, que ela pode ser natural ou artificial, mas a essência artificial da rosa é chamada de nonanoato de etila. Essa essência, esse éster, ele é amplamente utilizado em diversas indústrias. Aí a gente pode incluir a perfumaria, cosméticos e alimentos. E aqui, nós temos essa estrutura. Ela é bem complexa, Esse éster. Essa substância, que é o nonanoato de etila, ela vai imitar o aroma natural das rosas. E aí ela vai proporcionar, aos produtos uma fragrância agradável e duradoura. Agora vamos falar sobre as propriedades físicas e químicas dos ésteres. Os ésteres são solúveis em água,
Só que não é qualquer éster que é solúvel em água. São ésteres que têm cadeias pequenas. Então, cadeias pequenas, você já sabe que eles vão se dissolver na água, né? Porque a solubilidade é uma propriedade que uma substância tem em se dissolver, tá? Agora, se os ésteres têm cadeias complexas, cadeias grandes, tá? Já não são mais solúveis. Essa solubilidade vai diminuindo, de acordo com o tamanho das cadeias carbônicas. O seu ponto de ebulição e difusão são baixos. Agora a gente vai nomear, né? Nomear o que, gente? Dá nome a essas funções químicas. Só que a gente não dá um nome de qualquer forma, não é verdade? A gente utiliza algumas regras básicas e essas regras elas vão nos orientar, né, para nomear esses ésteres, tá bom? Então, o que a gente deve fazer para nomear os ésteres? A gente vai dar o nome da cadeia ligada diretamente à carbonila. Então, olha, eu tenho essa cadeia, ela está ligada diretamente à carbonila. Para nomear essa cadeia, eu vou usar aqueles prefixos que a gente já utiliza, né? Aqueles 10 prefixos, tá bom? Como eu tenho só um carbono, o prefixo vai ser o métil, tá? E aí, gente, observem aqui também que você vai dar o nome a essa cadeia, né? No caso aqui, ela é o metanoato, porque após você dar o nome à cadeia, você vai adicionar esse sufixo oato ao nome da cadeia. Então, vai ficar metanoato, vai utilizar a preposição de, metanoato de, e o nome do radical ligado ao outro oxigênio, que no caso é esse daqui. Aqui são radicais, então o nome desse radical é propil. Então, vai ficar metanoato de propil. Etanoato de propil, tá certo? Então, fica aí o nome desse éster responsável pelo aroma de maçã. E aqui nós temos o éster responsável pelo aroma da banana, tá? Como vocês podem perceber aí, né? Pela estrutura. Aqui, gente, a gente adiciona também ao nome a terminação ila, vai ficar propila, tá? Deixa eu corrigir aqui, ó. Bem aqui. Propila, tá? O nome do radical. Aqui, observem que você ligado à carbonila, eu tenho aqui 2 carbonos, né? Então, eu vou ter aqui o nome etanoato de, e ligado ao oxigênio, eu tenho um radical, né? 1, 2, 3, 4, 5. Etanoato de pentila. Tá? Então, aí eu tenho a forma, né, a maneira de como eu devo nomear os ésteres. Agora a gente vamos aplicar, né, essas regras de nomenclatura para esses 2 compostos químicos, para esse composto químico aqui, né, só é um, tá, gente? Usando, né, o sistema da IUPAC, que são as regras que a gente acabou de estudar, ok? Então, ligado
ao oxigênio, eu vou ter que dar o nome dessa cadeia e ter que adicionar a terminação oato, né? Então vai ficar assim, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho pentanoato de, né, que a gente usa a preposição, tá? E agora a gente vai dar o nome desse radical aqui, ligado ao oxigênio, tá? Com a terminação il, tá? Então aí esse radical eu etil, aí vai ficar etila. Então o nome desse composto é o pentanoato de etila, é a letra C. A nomenclatura oficial de um éster, conforme estabelecida pela IUPAC, baseia-se no reconhecimento dos radicais ligados aos átomos de oxigênio, classificando-os como maior ou menor. Isso aqui é uma outra regra também, tá, gente? O radical menor é aquele com o menor número de átomos de carbono, enquanto que o radical maior possui o maior número de átomos de carbono, conforme a estrutura abaixo. Essa aqui é a estrutura, essa é a estrutura que é responsável pelo aroma artificial de abacaxi em alguns produtos industrializados, como balas, biscoito e outros. E é um éster, né? A gente sabe que isso é um éster por causa desse grupo funcional, né? É uma carboxila ligado a um oxigênio, tá bom? Como é que a gente nomeia, né? A gente primeiro vai nomear a cadeia que está ligada à carboxila, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 carbono. O nome dessa cadeia é butano, mas a terminação ato, butanoato, mas a preposição de e ligado ao oxigênio, eu tenho o radical etil, né? Etila, no caso aqui. Então, vai ficar butanoato de etila. Aplicação dos ésteres. Os ésteres, eles são utilizados como odores nos perfumes. Também existe ésteres nos óleos essenciais. Os ésteres são usados como aromatizantes alimentares e nos cosméticos. Também pode ser usado como solvente orgânico. Existem ésteres naturais. E esses ésteres naturais, eles são encontrados em feromônios. Os feromônios, eles são odores que mediam a comunicação entre o indivíduo de uma mesma espécie. Também eu encontro ésteres nas gorduras e óleos naturais. É usado para fazer os surfactantes, como sabonetes e detergentes. Então, a gente vê aí a aplicação, né, vasta dos ésteres. Ele é muito utilizado, essa função química. Agora eu quero falar um pouco mais sobre um éster natural. Esse éster natural, ele é encontrado em alguns insetos, que são os feromônios. O que seriam os feromônios? São substâncias químicas, e essas substâncias químicas, elas são secretadas por um indivíduo. E esse feromônio, qual é o objetivo? Permitir que haja uma comunicação com outros indivíduos
da mesma espécie. A mensagem química transmitida pelos feromônios vai estimular determinado comportamento desses indivíduos, né? Quais são? Pode ser um alarme, agregação, uma contribuição na produção de alimentos, pode também servir como uma comunicação, né, para indicar um perigo, então ele vai se defender, um ataque e acasalamento. E aí, gente, isso acontece muito com os insetos. Que insetos são esses, professora? Dê um exemplo. As abelhas, as formigas, as moscas, elas são exemplos notáveis do uso desses feromônios, que são ésteres naturais. Veja o caso da abelha. A abelha, quando ela está em perigo, ela vai exalar no ar um feromônio. E esse feromônio, ele vai servir de alerta para que outras abelhas fujam também, né? Aqui, gente, nós vamos ter a estrutura. Observem comigo a estrutura dessa substância, que é um éster, que é responsável, né, em fazer esse alerta, né, para as companheiras, né? Olha, aqui tem perigo, então cuidado. E os outros indivíduos, no caso as outras abelhas, elas vão sentir esse aroma e aí elas já vão, né, se defender, tá bom? A abelha, ela usa feromônios específicos para indicar localização de água, de rota, para ir até o néctar das flores e retornar para a sua colmeia sem perder o caminho. Olha que interessante. Isso aí, esse tipo de feromônio, ele é importante porque as abelhas, elas enxergam uma distância muito curta, né? Mas se o dia estiver chuvoso ou com muito vento, o que acontece com essas abelhas? Elas vão morrer, tá? Por que isso acontece? Porque o feromônio que elas liberam, tá? É uma substância química volátil, ou seja, elas são liberadas com muita facilidade. Então, o que acontece com a chuva? A chuva dilui essa substância, tá? E aí, o que acontece com a trilha, né? A trilha que estava orientando as outras abelhas, elas são desfeitas, tá bom? E aqui eu quero mostrar para vocês esse feromônio, tá? Observem aqui comigo. Tá aqui a substância que eu estava falando para vocês, né, responsável em orientar, né, os outros indivíduos da mesma espécie, que no caso aqui das abelhas, essa substância que ela é responsável, ela não é um éster. Observe que essa substância é o quê? É um álcool, tá bom? E agora nós vamos para o café consciência. Olha que legal. O que seria o café consciência? Aqui no café consciência vai ocorrer um diálogo com alguns professores, alguns especialistas. Podem ocorrer também algumas curiosidades, tá bom? Posso trazer algumas curiosidades também. E aí eu trouxe uma curiosidade, tá? Eu quero saber por que os ésteres, eles cheiram. Olha aí, vou trazer essa curiosidade e vou responder essa pergunta para vocês, tá bom? Vamos lá? Já sentiram aquele cheiro forte da banana quando ela está amadurecendo?
Sabe aquele cheiro? Aquele cheiro bem agradável, gente? É um éster. É os ésteres presentes na banana. Sabe qual é o nome desse éster? Presta atenção aí na fórmula, olha aí. É o éster responsável por esse aroma, né, doce das bananas, é o acetato de isopentila, tá? Então, por que os ésteres eles cheiram, né? Os ésteres, eles são da família dos compostos orgânicos que são responsáveis por muitos dos cheiros agradáveis de frutas, perfumes, das essências artificiais de frutas e intensificadores de aromas. Eles têm umas pequenas moléculas, né? Pequenas moléculas de éster que têm um cheiro doce devido às fracas forças intermoleculares que apresentam, tá? Então, muitos dos cheiros, principalmente doce, as moléculas, elas fazem ligações químicas e existe, né, nessas moléculas, forças chamadas intermoleculares. E essas forças intermoleculares, elas são muito fracas. Então, o que acontece? Os aromas são muito voláteis, então a gente sente com muita facilidade, né, esses cheiros. Isso estimula as moléculas de éster a penetrarem e atingir o nariz na fase gasosa. Então, há uma liberação, né, desses aromas com muita facilidade. Quando chove, gente, se a gente estiver no local, né, onde tem flores, como rosas, a gente vai sentir um cheiro muito agradável, porque todos aqueles ésteres, eles vão volatilizar, ou seja, eles vão ser liberados com muita facilidade, tá bom? E o acetato de isopentila, ele desempenha um papel duplo na banana, né? Naquele aroma da banana. Além dele ser responsável pelo cheiro da banana, o acetato de isopentila também funciona como feromônio. Olha que legal! É ele que dá o alarme para as abelhas, tá? Então, esse acetato de isopentila serve como um alerta de perigo para as abelhas. Olha que coisa legal! E assim, nós terminamos a aula de hoje.